quero meditar com vocês na última frase de Mateus, capítulo 28, versículo 20, a segunda parte do versículo. É uma promessa de Deus, mas é uma promessa que também já é uma realidade. As crianças vão sair para ter a sua mensagem específica. Quem é da velha guarda aqui? Da velha guarda? Conhece o hino? Josafá podia até solar para a gente aqui. Josafá? Pegar o violão. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar, pois tu de cima de toda sombra já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Estará no meu próximo LP, que vai ser lançado. Vocês podem adquirir aí, né? Fica, Senhor. E eu quero meditar com vocês nesta noite sobre a teologia da presença de Deus. Esse é um assunto muito importante para a nossa vida, porque às vezes a gente tem uma dimensão muito finita, muito superficial do que significa a presença de Deus. A última frase de Mateus, capítulo 28, versículo 20, que é que diz: E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus, em Jesus Cristo e através do Espírito Santo, Ele está conosco. Às vezes a gente não sente essa presença. Às vezes essa presença, ela não é percebida por nós. E aí a gente tem que cantar, como os discípulos, no caminho de Emaús. Não que houvesse ali um erro teológico quando eles cantaram, Fica, Senhor. Mas os olhos deles estavam fechados. A percepção espiritual é tanto que depois, quando se lhe abriram os olhos, eles entenderam que aquele que estava com eles era Jesus. E eu quero destacar que a teologia e o ensino bíblico da presença do Senhor tem pelo menos 4 aspectos fundamentais. Eu diria, como meu mestre, a guisa de introdução. 4 aspectos da presença de Deus. Primeiro, a presença de Deus tem que ser entendida a partir da perspectiva da onipresença de Deus. Somente Deus é onipotente, é onisciente e é onipresente. E há 2 aspectos do caráter de Deus, que é a sua transcendência e a sua imanência. Ao mesmo tempo que Ele está presente aqui, esse ambiente não é capaz de contê-lo. Porque Ele é o quê? Transcendente. E aí, você vai entender, leia comigo, por favor, lá no Salmo 139, a compreensão que o salmista tem do que significa a presença de Deus. E ele vai dizer, no Salmo 139, a partir do versículo 5, diz assim: Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, sobre modo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei o quê? Da tua face.
geograficamente. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins do mar, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra, o quê? Me susterá. Então não há distância, não há profundidade, não há geografia que eu possa ocupar no cosmos, no universo, que me joga para fora da presença de Deus. Está entendendo? Então você vai sair do culto, vai para casa hoje, você vai estar na presença de Deus. Não há como você fugir da presença de Deus. Cada passo que você der, cada decisão que você tomar, para onde você for, você vai estar na presença de Deus, porque a presença de Deus enche a terra. Ele é onipresente. Não há como fugir da sua presença. Mas há um segundo aspecto da presença de Deus que a gente precisa entender. Eu queria que você abrisse lá no Salmo de número 16. O Salmo de número 16. É muito importante a gente entender isso. Porque todo o universo, todas as criaturas, todos os pensamentos, todas as ações humanas, elas estão na presença de Deus. Nós não podemos fugir da sua onipresença. Mas há um outro aspecto da presença de Deus, que é estar na presença dEle em comunhão com Ele. Isso é diferente. Veja lá no Salmo 16. Eu queria que você observasse no versículo 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude, o que? De alegria. Que presença é essa? E aí nós temos que entender que essa presença aqui é a presença da comunhão. Não é a presença geográfica, física. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele abriu um caminho. A presença de Deus, um novo e vivo caminho, de tal maneira que eu posso entrar na presença de Deus, no Santo dos Santos, na presença dEle, em comunhão com Ele. É diferente. Ainda que todos possam estar na presença de Deus, do ponto de vista da geografia, da onipresença de Deus, nem todos estão na presença, em comunhão com Deus. E aí a gente canta, entrarei na tua presença, Senhor. E entrar na presença de Deus é ter acesso. E você sabe que isso é um privilégio. Lá no Antigo Testamento, somente o sumo sacerdote, anualmente, entrava nos Santos dos Santos, que simbolizava a presença de Deus. Mas todos nós, em Cristo Jesus, temos acesso à presença de Deus, à comunhão com Deus. E é nessa comunhão com Deus que nós temos plenitude de alegria. Mas há um terceiro aspecto da comunhão, que é aquilo que a gente poderia chamar de comunhão escatológica. Comunhão escatológica. Quando um crente, ele morre, ele vai para a presença de Deus. Jesus diz, eu quero lá no céu, e o céu, e a vontade de Jesus Cristo, ele diz lá em João capítulo 14, quando tiver tudo pronto, eu venho buscar vocês. Porque o meu desejo é que onde eu esteja, estejais o quê? Vós também. E o céu é estar na presença de Deus para sempre. Veja lá o último versículo de Ezequiel. O último versículo de Ezequiel. Veja lá. Ezequiel, capítulo 48. Onde há uma descrição profética da existência do céu. E no versículo 35 do capítulo 48. Ezequiel 48, 35. O que diz aí? 18.000 côvados em redor, e o nome da cidade, desde aquele dia, será o Senhor. O Senhor está ali. O que significa isso? Que o céu é o lugar onde Deus mora, e onde nós moraremos, e nós residiremos para sempre com o Senhor. E Paulo diz, estar com Cristo, estar na presença de Cristo, estar na presença de Deus, é infinitamente o quê? Melhor.
Mas há um quarto aspecto da teologia e do ensino da presença de Deus na Bíblia. O primeiro qual é? A onipresença geográfica de Deus. O segundo é a presença no sentido de estar em comunhão com Deus. Entrarei na tua presença. Terceiro aspecto da teologia da presença é o céu. É a presença escatológica. Estaremos com o Senhor, na presença do Senhor para sempre. Mas o quarto aspecto do ensino da presença de Deus é Ele estar conosco todos os dias, o quê? Da nossa vida. E a presença de Deus aqui está relacionado ao aspecto da sua companhia. E aqui não sou eu que estou com Ele, é Ele que está comigo. E o grande projeto de Deus é que Ele está conosco nesta vida, para que nós estejamos com Ele na eternidade para sempre. E esse texto, Jesus diz assim: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. 3 aspectos aqui. Primeiro, a realidade da sua presença. Ele diz, eu estou. É uma presença pessoal, é uma presença sobrenatural, é uma companhia pessoal. Não é uma força. Por isso, Roberto Carlos diz, por isso, uma força me leva a cantar. Não é isso, não. Não tem nada de força. É a presença pessoal de Deus. Jesus Cristo está bem claro aqui. E ele diz, eis que eu, pessoalmente, estou convosco. E como é que a gente entende isso? A gente só pode entender isso a partir do momento que você compreende o aspecto da revelação progressiva de Deus. Porque o homem, quando foi criado por Deus, ele estava na presença de Deus. Ele estava em comunhão com Deus no jardim do Éden. Mas quando ele peca, ele é expulso do paraíso. E quando ele é expulso do paraíso, ele ficou incapacitado, inabilitado para voltar de novo à presença de Deus. O homem, eu e você, nós não podemos recuperar o paraíso perdido. O paraíso está fechado para nós. Mas aí há uma iniciativa de Deus. E aqui, não sou eu que quero a sua companhia, mas Ele é que quer estar comigo. Ele quer estar conosco. E aí, Ele resolve formar um povo. Ele chama Abraão. E de Abraão nascem os patriarcas. Dos patriarcas vem a figura de Moisés. E Deus vai formando um povo. E Deus tira esse povo do Egito. E a partir do momento que Deus tira o povo do Egito, a presença de Deus se manifesta através de uma nuvem e de uma coluna de fogo. Depois, essa nuvem, essa coluna de fogo se manifesta quando Deus resolve construir uma tenda, e Deus é que toma a iniciativa, é Deus que dá a planta para Moisés, e diz, Moisés, construa esse tabernáculo, porque eu quero habitar no meio de vocês. E a orientação é de que a disposição do arraial, todas as tendas deveriam estar em torno da tenda principal, que era a tenda do tabernáculo, simbolizando que Deus está presente no meio do seu povo. Essa presença é maravilhosa, de tal maneira que um dia Deus, por causa do pecado do povo, diz para Moisés, eu não vou dar mais com vocês. A minha presença não irá mais com vocês. Eu vou mandar um anjo. E Moisés diz, eu não quero anjo, eu não quero milagre, eu não quero querubim, eu não quero serafim. Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Davi, então, resolve, de uma certa forma, dar estabilidade para essa presença de Deus. E Davi, então, resolve construir um templo. Um templo. E esse templo é construído, esse templo é inaugurado.
E lá em 2 Reis, capítulo 6, 7, 8, você vai ler, a presença de Deus se manifesta. Deus está no seu santo templo. Deus começa a habitar. O templo simbolizava a presença de Deus. Mas um dia, na revelação progressiva de Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito Pai. E agora o Emanuel está conosco. Deus está conosco. E esse Deus, Emanuel, faz uma promessa. Ele diz, olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu tenho que ir. Porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Mas quando eu for, eu vos enviarei. E ele habitará convosco. E ele habitará em vós. De tal maneira que na plenitude da revelação de Deus, que nós podemos dizer que é o Evangelho de Jesus Cristo, a presença de Deus vem para residir em mim e você, na sua igreja, de tal maneira que nós somos a habitação de Deus. Deus está em nós, Deus está conosco. E Jesus então vai nos ensinar que Ele habita em nós. E sabe qual é a diferença? A grande diferença do crente para o ímpio? Sabe qual é? A habitação de Deus. O ímpio é aquele em que Deus não está presente. O justo é aquele em que Deus o quê? Habita. Abra sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Você que é pentecostal, você que está vindo de igreja pentecostal, você que está vindo dessas comunidades do Trelelê, do Fogo Santo, Sapatinho de Fogo, você aprendeu uma teologia errada sobre o Espírito Santo. Que o Espírito Santo, ele habita no crente, mas depois ele precisa de uma segunda bênção, que é chamada o batismo do Espírito Santo, ou revestimento de poder. Paulo vai nos ensinar o contrário. Paulo vai dizer aqui, versículo 13, de Efésios capítulo 1, o que que diz? Em quem também vós, depois, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Preste atenção, que no dia que você ouviu o Evangelho, que você creu no Evangelho, você foi selado com a presença do Espírito Santo. Você está penhorado. Significa que você é como um carro financiado, é do banco. E se você não pagar a prestação, o oficial de justiça vem atrás de você. O que está colocando aqui é que o Espírito Santo está em nós. Nós somos selados, nós somos penhorados, nós somos propriedades de Deus. E o que nos torna propriedade de Deus é o selo do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. De tal maneira que a presença do Senhor, a companhia do Senhor, é que faz a grande diferença na minha vida, na sua vida e na vida o quê? Da igreja. Então, quando Jesus diz assim para os seus discípulos, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, ele está falando de uma realidade. Ele está conosco, ele está em nós. Ok? É diferente. É diferente você ler o Salmo 139. Para onde fugirei o que da tua presença? Nós estamos falando de aspectos geográficos, de esconder de Deus, de fugir de Deus. Mas quando Jesus fala aqui, ele diz o seguinte: o negócio não é você fugir, não há possibilidade. Eu estou com você. E aí, meus amados irmãos, Santo Agostinho, né? Nas suas confissões, ele foi um cara devasso. Devasso.
A sua mãe orou pela sua conversão por mais de 30 anos. E nas suas confissões ele pergunta para Deus: Senhor, onde tu estavas quando eu estava no meio do pecado? Fazendo aquilo tudo, ofendendo a tua santidade. E Deus responde para ele: Agostinho, eu estava presente a ti, mas você estava ausente de mim. Você tem a presença de Deus. Deus habita em você. Deus é o nosso eterno companheiro. Cada passo que você der, cada senda que você caminhar, Deus está com você. Então, se você for para o forró, não dá para deixar Deus na entrada. Deu para entender? Se for para a boate, se você for para o bordel, se você for fazer qualquer coisa, se você é crente, Deus está com você. Deus está em você. Você é santuário do Espírito Santo. Mas a segunda verdade que esse texto vai nos ensinar não é somente a realidade da sua presença, mas a constância da sua presença. Estou convosco todos os dias até a consumação o quê? Dos séculos. É importante destacar que essa promessa, ou essa realidade da presença de Deus, está relacionada à grande comissão, ao nosso ministério, à nossa missão aqui na terra. Mas eu queria chamar a sua atenção porque nós vivemos num contexto onde há muitas interrupções. Tá certo? Às vezes até para consertar o sistema. Você ligou para Claro e diz: o sistema está fora o quê? Do ar. Você não está conectado agora. Há muita coisa na nossa vida que pode ser interrompida. Há muita coisa na nossa vida que pode ser sustada. Cheque pode ser sustado. Pagamento pode ser sustado. Mas o que Jesus Cristo está colocando aqui para mim e para você é que não existe a possibilidade, nos dias da minha vida, até a consumação do século, de Ele não estar comigo. Ele não está com você. Jesus não tira férias. Está dando para você entender o que ele está colocando aqui? É a mesma coisa quando Davi diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Eu não tenho a possibilidade como cristão de me descartar de Jesus, de uma certa forma dizer: o Senhor não está mais comigo, a partir de hoje eu decreto, eu ordeno que o Senhor não esteja mais comigo, porque Ele está conosco. É uma presença constante. Na nossa fragilidade, eu sei que você, talvez, eu como pecador vou dizer, tem dia que esse versículo é a verdade. Mas tem dia que eu digo para Deus: se o Senhor está comigo, por que o Senhor não resolveu o problema? Se o Senhor está comigo, por que não aconteceu isso? Se o Senhor está comigo, por que isso não foi resolvido de outra forma? Se o Senhor está comigo, por que eu estou com essa angústia no coração? Por que eu estou nessa incredulidade? Se o Senhor está comigo, por que o Senhor deixa sentir as coisas que eu estou sentindo? Você já pensou nisso? Se o Senhor está comigo, por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas o quê? Dentro de mim. E aí você vai descobrir na Bíblia que o fato de nós passarmos por crises existenciais, crises espirituais, isso não significa ausência de Deus. E Jeremias, ele diz: quando nós estamos passando por essas crises, é melhor a gente sentar solitário, não falar nada, ficar calado. Porque são momentos que parece que a coisa não está conectada, não encaixa. O Senhor está comigo e eu estou passando por isso? O Senhor está comigo e eu estou vivendo isso? Mas, irmãos, pode crer.
Pode crer. Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43. Versículo 1 em diante, mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. Quem foi que nos criou? Deus. E te formei, ou te formou, ó Israel. Eu te criei, eu te formei. Não temas, porque eu também o quê? Te remi. Observe os verbos. Eu te criei, eu te formei, eu te remi, eu chamei-te pelo teu nome. E tu és o quê? Meu. Cristo comprou a sua igreja. A igreja é de Cristo. Nós somos dele. Por direito de criação, por direito de formação, por direito de redenção. Nós somos propriedades exclusivas de Deus. Agora lê comigo o versículo 2 bem forte. O que diz? Quando passares pelas águas, quando pelos rios, quando passares pelo fogo, amém? Coisa maravilhosa. O fato de Deus estar com você, de você ser propriedade de Deus, de você ser exclusivo de Deus, de você ser habitação de Deus. A constância da presença dele está conosco e ele não nos abandona em nenhum momento da nossa vida, em nenhuma provação, nenhuma tribulação, em todas as circunstâncias. Deus está conosco. Deus está conosco. E no mundo espiritual, o maligno sabe disso. Por isso que o maligno não o toca. O diabo não pode fazer absolutamente nada contra os eleitos de Deus. Porque Deus está conosco. Deus está conosco. Mas em terceiro e último lugar, a realidade da sua presença, a constância da sua presença, mas vem também os efeitos, o poder dessa presença. O poder dessa presença. Senhor, se o Senhor está conosco, o que muda? Que vantagem eu tenho de saber que o Senhor está comigo todos os dias da minha vida? O que é que essa presença, o que é que essa companhia de Jesus faz a diferença na minha vida, na minha existência? E aí nós poderíamos passar a noite aqui falando sobre isso, porque se a presença de Deus não fosse importante na nossa vida, Ele não desejaria estar conosco, Ele não queria estar em nós, Ele não queria habitar em nós, Ele não queria a presença nossa na eternidade com Ele. Se em Adão nós fomos expulsos do paraíso, em Jesus Cristo nós retornamos o paraíso. Cristo reconquistou para nós o paraíso perdido. Nós podemos voltar para a presença de Deus. Aquele anjo que foi colocado lá com aquela espada vai ser retirado, vai ser dispensado, desempregado, porque nós vamos voltar à presença do Senhor. Eu queria destacar rapidamente, principalmente porque os jovens vão fazer agora, dia 7, o quê? Pronto, avanço missionário. Eu, como sou internacional, eu vou lá para Nova York, tá? Vai ter um grupo lá de irmãos que começou a igreja. E essa igreja está crescendo, se fortalecendo. Tem um grupo de irmãos. E eu vou passar 4 dias lá dando estudo intensivo para eles. A única coisa que eles me deram de divertimento é o jogo do Brasil, sexta-feira, amistoso. Vamos levar lá em Nova para assistir lá. Só a única coisa. Mas o resto vai ser intensivo. A doutora Célia está indo amanhã para a Amazônia com um grupo.
fazer a obra missionária. E o que tem a ver esse negócio? Eis que estou convosco todos os dias. Primeira coisa que essa presença de Deus nos transmite é segurança. Segurança. A presença de Deus significa segurança e proteção pessoal. Significa que Deus está comigo e ninguém poderá me fazer mal. Que Deus está comigo e Ele é o guarda, o meu guarda pessoal, a minha proteção pessoal, infalível, sobrenatural. Ele está comigo. E nenhum assaltante, nenhum inimigo, seja no campo espiritual, seja no campo terreno, pode fazer absolutamente nada contra mim, porque Deus está comigo. Deus diz para Jacó, quando estava fugindo de casa, sozinho, dormindo ao relento, o seu travesseiro é uma pedra, e Deus se revela lá em Betel. Ele diz: eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei, o quê? Referido. Eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Louvado seja o nome do Senhor. Também, a presença do Senhor transmite coragem. Coragem. Abra a sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Paulo chegou na cidade de Corinto. Cidade complicada. Povo difícil. Crente encrenqueiro. Ele diz: eu vou me embora. Eu vou me embora. Atos 18, 9 e 11. Mas esse Deus, que diz mais de 1.200 vezes na Bíblia: não temas, não temas, não temas, é o Deus que está conosco. E Ele quer dizer para você nesta noite: não temas, não tenha medo, não desanime, eu estou com você. E veja o que Ele vai dizer aí em Atos 18, versos de 9 a 11. Vamos ler juntos o que Ele diz. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra do Senhor. Louvado seja Deus! A palavra da presença do Senhor nos encoraja, a presença do Senhor nos anima, a presença do Senhor faz com que nós não desistamos da missão. Não desistamos da missão. Há uns 15 dias atrás, alguém falou comigo: pastor, será que o senhor está doente da cabeça com esse negócio de galpão? Eu disse: deve ser mesmo. Eu vou ligar para a minha psiquiatra. O senhor põe umas coisas na cabeça. Ninguém aguenta mais ouvir esse negócio de galpão. O senhor dorme falando de galpão, acorda falando de galpão, faz vídeo de galpão. E eu falei: rapaz, eu sonho com galpão. Fala à noite também com galpão. Deus teve dar doido. E é tão interessante, cada um aqui tem a sua missão. Deus chamou cada um aqui para fazer a obra. Eu creio que cada um aqui tem propósitos, objetivos na vida. E Deus tem um propósito para a minha vida. Eu creio que Deus me trouxe para São Paulo há 22 anos para plantar a igreja e fazer a igreja crescer. Eu fui eleito agora presidente da Junta de Missões Nacionais. 200 campos para tomar conta, no Brasil todo. Negócio de louco. Eu digo: Senhor, o que o Senhor quer comigo? E aí eu olho para os meus pecados, para a minha estrutura, digo: não vai dar. Não vai dar. Mas a presença do Senhor traz o quê? Coragem. Veja Atos 23, 11. Atos 23, 11.
Paulo perante o Sinédrio. Deus disse para Paulo, Paulo, você vai para Roma. Paulo estava coitado. Sabe aquele negócio que você está no barro? E é tão interessante que Deus, Ele sempre manifesta a sua presença na hora que nós estamos mais o quê? Precisando. Lê comigo Atos 23, versículo 11. O que é que diz? O Senhor, coragem, pois do modo que desse testemunho, eu gosto desse texto porque esse negócio assim de Deus está comigo, né, eis que estou convosco, dentro de vocês, é meio subjetivo, é ou não é? Mas Deus aqui não somente está com Paulo, mas Deus o quê? Fica o quê? Ao lado dele. E qual é a palavra que ele diz? Coragem. 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 Mas eu quero terminar, irmãos, para não... Tem alguns irmãos que já estão dormindo, eu não quero atrapalhar o sono do irmão, principalmente diante da Santa Ceia. A presença do Senhor também traz o quê? Direção. Direção. Há muitos textos na Bíblia. Êxodo 13, 21. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. A nuvem simbolizava a presença orientadora de Deus. Deus estava com o seu povo, de tal maneira que quando a nuvem se levantava, o povo também levantava acampamento. Aquela presença de Deus dava direção, dirigia os passos, dirigia o ritmo, dirigia o compasso da vida. Mas por fim, a presença de Deus, irmãos, está conosco para nos capacitar espiritualmente. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Zacarias capítulo 4, versículo 6, diz, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. O Espírito Santo é o poder que transforma o nosso caráter. O Espírito Santo faz com que nós vençamos o pecado, a tentação. Mas principalmente é pelo poder do Espírito Santo que nós podemos realizar a obra de Deus. A obra de Deus. E essa presença dele conosco foi dada aqui na grande comissão para dizer, eu estou enviando vocês, eu estou mandando vocês, eu estou dando uma comissão para vocês realizarem, mas eu estarei com vocês. E a minha presença significa empoderamento para realizar aquilo que eu tenho mandado vocês fazer. Em outras palavras, não são vocês que farão, mas eu farei através de vocês. Amém? Amém. É o poder capacitante da presença de Deus. Agora vamos ver se vocês aprenderam. Vamos cantar? Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar, pois tu dissipaste toda a sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Senhor Deus, muito obrigado pela tua presença conosco. Essa presença que nos capacita, essa presença constante, essa presença infalível nas nossas vidas.
Deus, que cada um possa ter consciência disso nessa noite. Que cada um seja fortalecido, encorajado pelo poder da tua presença. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.